Essa semana eu fiquei pensando no que a gente poderia falar sobre aqui na devocional. E depois de termos visto aquela aula sobre graça, e logo em seguida tivemos a aula da escola dominical, continuando o estudo de Hebreus, e vimos o que o Senhor Jesus fez por nós. E lá em Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Graça, salvação. O que nós vamos fazer com tão grande graça e com tão grande salvação? Abra sua Bíblia, por favor, junto comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Primeira Coríntios 12:12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pai, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer porque, pela Tua graça, nós podemos entender que fazemos parte desse corpo. Que através do sacrifício do Senhor Jesus, hoje nós temos o privilégio, como o Marcos orou aqui, de podermos fazer parte deste organismo chamado Igreja Corpo de Cristo. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor Jesus, como a cabeça desse corpo, possa nos conduzir, possa nos orientar, e que nesse momento, Pai, nós possamos aprender um pouco mais de Ti, conhecermos a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Cantamos aqui, agora há pouco, que a graça é um presente de Deus. Né? Vimos domingo passado em relação à graça. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, o que nós vamos fazer com essa graça?
A palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós somos partes de um corpo e faz uma analogia perfeita com a igreja, os salvos e o nosso corpo físico, o nosso corpo humano, onde cada membro, eu diria assim, eu iria até mais a fundo, mas cada célula tem uma participação especial e tem que desempenhar o seu papel. Quando ela não faz isso, o corpo sofre, o corpo padece. Então nós temos aqui a analogia perfeita, o Espírito Santo de Deus, usando o nosso irmão Paulo, para nos dar um alerta e para nos dizer assim: olha Marcos, olha Ferreira, olha Kate, você é membro de um corpo. E como membro desse corpo, você tem um papel especial nesse corpo. E eu estava gravando Uma Vida com Propósito, o capítulo que me foi determinado para gravar, e o autor diz que o teu papel tem que ser desempenhado por você. É você que tem que desempenhar o seu papel, porque foi Deus que colocou você para desempenhar esse papel. E aqui nós vemos isso. E não tem desculpa. Porque o Espírito Santo está dizendo assim, olha, não adianta você querer dizer, mas o meu papel aqui é tão pequenininho, né? Eu não tenho capacidade de fazer nada. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está nos dizendo é que você tem um papel nesse corpo. E você é capacitado por Deus para exercer esse papel. É Ele que te capacita. E eu estava meditando nestas coisas e pensando, meus irmãos, mais especificamente no nosso ministério aqui, no nosso trabalho, dentro da IPBI. Dentro da IPBI. E às vezes eu fico muito chateado de ver algumas pessoas que vêm, outras vão embora, pessoas que não se identificam e não participam do ministério dentro da IPBI. Não que precisaria ser aqui, especificamente dentro da IPBI. Mas, se você faz parte dessa comunidade, eu entendo que você deveria dar o melhor de si, aqui dentro, e trabalhar junto. Né? E Jeremias 48:10, Deus está dizendo para nós que Ele tem nos chamado para fazermos uma obra dele. E na parte A desse versículo de Jeremias 48:10, diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu não posso, meu irmão, minha irmã, eu não posso fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E aí eu fico pensando, lá no meu trabalho, você no seu trabalho, dá o melhor de si. Não é verdade? Você se dedica 100% ou mais para realizar um melhor trabalho profissional. Às vezes você fica até mais tempo do que deveria, faz hora extra, se esforça bastante. Por quê? Porque você tem um compromisso profissional e você tem resultados a serem entregues. Metas a serem cumpridas. E nós que trabalhamos com projetos, nós somos pressionados o tempo todo para cumprir prazo e custo. O tempo todo. Então isso virou rotina na minha vida. Não há nada que seja diferente disso. Estou acostumado. E para as coisas de Deus? Como é que eu ajo? Como é que eu estou
considerando fazer as coisas de Deus? Eu deixo para a última hora? Eu faço de qualquer jeito? Aí estou vendo o Marcos, a Derlene e o Marcelo aqui. Tem um versículo para vocês, Romanos 12, 7. Pode ler, Marcelão, aí do fundo, Romanos 12, 7. Você sabe qual que é, né? Consegue ler aí para mim? Isso é para você. Então, isso aqui tocou no meu coração quando eu me preparo para fazer as aulas, porque quem ensina tem uma responsabilidade enorme dentro do trabalho. Né, Marcelão? Não podemos vir aqui e dar uma aula, certo? De qualquer jeito. Nós precisamos nos esmerar-se. Temos que nos dedicar. Temos que lembrar que nós estamos fazendo isso para o Senhor. Que o Senhor é que está nos usando. Foi Ele que nos colocou nesse papel. E eu estou falando aqui para mim, gente. Não é para o Marcelo, não é para o Cassoli, não é para a Derlene, não. Estou falando para mim. Por isso que, às vezes, eu tenho que pedir desculpa para minha família e falar assim, olha, vocês me perdoem, eu vou ter que sair do convívio de vocês um pouquinho, porque eu preciso estudar, eu preciso preparar uma aula, não é assim? Não é, Marcelo? Então, por quê? Porque nós precisamos fazer o trabalho do Senhor da melhor forma possível. E isso serve para todos. Eu estou colocando o meu exemplo aqui. Queria até... algumas pessoas vêm na igreja e ficam aguardando o pastor ou o presbítero, sei lá quem, convidar você para fazer parte de um ministério, né, para você trabalhar em alguma atividade. E tem pessoas que se sentem ofendidas até de não serem chamadas. O pastor nem pediu nada para mim, ninguém me chamou. Né? E aí eu fico pensando, eu posso usar o exemplo de vocês, do Kate, né? Que vocês chegaram aqui e acho que em menos de 2 meses já estavam participando da igreja como se estivessem aqui há anos. E isso é muito legal, isso é muito bonito. E é um exemplo para nós, para cada um de nós. Porque às vezes a gente fica esperando ser chamado, né? E eles não, eles chegaram, pastor, podemos tocar aí, cantar, participar do louvor, e o Kate já pregou aqui. Então é isso, esse é o corpo de Cristo. Esse é o nosso ministério. E eu queria te dar uma boa e uma má notícia. Você faz parte desse corpo. Essa é a boa notícia. Amém? Amém. Oh, ainda bem. Você faz parte desse corpo. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi batizado nesse corpo. Você faz parte desse corpo. A má notícia, talvez para muitos, para mim não é, mas para alguns, é que você tem um papel para exercer nesse corpo. E o Senhor está te chamando. E Ele está te chamando assim, meu querido filho, eu te dou um trabalho para fazer nesse corpo. E eu estou te capacitando. E sabe o que eu quero? Eu quero que você dê o melhor de você para mim nesse teu ministério. E a pergunta aqui, final. Você está aqui para servir ou para ser servido? Quando você lê a respeito dos dons do Espírito Santo, você entende que os dons são dados para serviço, para servir. A palavra ministério é serviço. A palavra diácono
é serviço, é servir, é servo. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para servir aquele que é o autor da maravilhosa graça que nós cantamos, aquele que nós recebemos o melhor presente para as nossas vidas. E como é que nós estamos agindo em relação a este presente? Como que nós estamos retribuindo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? Para terminar, eu gostaria de ler Colossenses. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 17. Colossenses capítulo 3, versos 17 diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o versículo 23 confirma, dizendo assim: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar o Ion, o Ferreira, a Célia, o Vanderlei, o seu Aldo, quem quer que seja. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. E tudo, meus irmãos, e a palavra tudo significa tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, inclusive as coisas para o Senhor. Não só as coisas profissionais, as nossas coisas do dia a dia, mas nós precisamos fazer tudo para o Senhor, para agradá-lo. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque muitas vezes a Tua graça é superabundante nas nossas vidas, porque nós erramos, porque nós fracassamos, porque nós não dedicamos como deveríamos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras para o Teu agrado e com todo o nosso coração. Por isso nós Te agradecemos, porque apesar de tudo que nós somos, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua nos ajudando, nos orientando, nos ensinando, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é nas nossas vidas, pelo Pai que não deixa faltar nada para o seu Filho, pelo Pai que cuida em detalhes. O Senhor cuida em detalhes da nossa vida. É impressionante como um Deus tão grande pode olhar para mim, tão pequeno, e cuidar de mim nos mínimos detalhes, Pai. Eu não sei como agradecer, Senhor, mas eu do fundo, o Senhor conhece o meu coração e sabe que eu sou muito grato em relação a isso. Quero agradecer pela vida de cada um aqui nesta manhã, que o Senhor abençoe, as nossas aulas, que sejam para nosso ensino, para o nosso crescimento. Quero pedir pela vida do Ion, pela vida da Márcia, que estão no ECC. Quero pedir pelo ECC. Sabemos, Pai, que o Senhor separou casais para que estivessem lá neste final de semana, ouvindo da Tua palavra, ouvindo de como o Senhor organizou esse relacionamento tão maravilhoso que é um casamento, que é uma família. Que o Senhor possa estar agindo no coração de cada um, Senhor. E que aqueles que ainda não entregaram a Tua vida, a vida deles ao Senhor Jesus, Pai, que eles possam fazê-lo lá, nessa oportunidade tão incrível que o Senhor proporciona a cada um deles. Abençoe este evento, Senhor, que almas possam entregar a sua vida, as suas vidas ao Senhor Jesus ali.
e abençoe a nossa igreja, Pai, que nós possamos sempre ser firmes e fiéis e podemos fazer tudo para te agradar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.